Bom, o Mjolnir é um martelo poderoso que é utilizado pelo Thor, e a gente já viu o estrago que ele pode fazer com esse brinquedinho. Mas tem um problema aí, o Thor fica completamente incapaz de levantar essa arma, caso ele seja indigno. Mas e se for o Saitama? Será que o Saitama consegue levantar o Mjolnir, mas só com a força bruta dele, tipo na marra mesmo? Vamos analisar isso agora, vamos lá. Peter aqui! Bom, aqui no canal a gente já submeteu o Saitama a vários testes, né? Eu gosto pra caramba desse tipo de vídeo, né? Pô, ele já venceu o Mob, venceu o Madara, venceu o Jiren, venceu o Hulk, venceu o Majin Buu, foi jogado no sol e sobreviveu, mas agora o desafio é outro. E esse é o vídeo que vocês estavam pedindo. Sim, eu não sei se vocês estavam pedindo, mas eu tava pedindo pra caramba. Mas vocês viram no título, Saitama consegue ou não consegue levantar o Mjolnir só na força física? Ou será que o encantamento do Odin é poderoso demais até pra isso? Mas antes de pedir de vocês, vocês acham que eu sou digno de merecer o teu like? Manda ver! Bom, galera, pra esse vídeo fazer sentido, a gente tem que partir do seguinte princípio. Saitama não é digno. Eu vou botar essa regra, ok? Tô analisando se ele é digno ou se ele não é. Se a gente quer saber se ele é capaz ou não de erguer o Mjolnir só com a força bruta, o Saitama ser digno, pô, não ajuda absolutamente nada nessa conclusão. Afinal, se ele for digno, como é que a gente vai saber se ele tá levantando porque ele é digno ou por causa da força dele? Então, sim, a gente vai partir do princípio de que ele não é digno, porque só desse jeito essa análise vai fazer algum sentido. Se me perguntar, Peter, mas você acha que ele é digno? Eu acho, cara. Acho o Saitama totalmente inocente, puro. Enfim, o cara só quer fazer a bondade, né? Dito isso, a gente vai passar por algumas camadas, começando sobre o encanto do Odin. Pra quem não sabe, o que tá escrito no martelo do Thor é o seguinte: aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Só por essa frase a gente percebe que não tem nada realmente dizendo que pessoas indignas são incapazes de levantar o Mjolnir na força física. O que é dito é que quem for digno não só vai conseguir segurar o martelo, como também vai adquirir os poderes do Thor. Vamos interpretar isso direito, ok? Isso é importante dizer porque, até agora, todos os dignos de segurar o martelo meio que viraram versões alternativas do Thor. Você viu lá no Sam, pô, o Capitão, com aqueles raios lá, pô, maneiro demais. Já aconteceu com o Hulk também, pô, com a Jane Foster. E no Sam, como eu falei, aconteceu com o Capitão América. E ó, nos crossovers, até o Superman ficou mais poderoso lá quando usou o Mjolnir. Foi no crossover dos Vingadores com a Liga da Justiça. Nossa! Mesmo que não haja nada dizendo que indignos não podem levantar o martelo só com a força física, é fato que até agora, canonicamente, ok, ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu levantar na força física. No canônico, ok? Esquece o Ultimate, que aí eu já vi. Então até tem uma animação lá onde o Hulk fez isso, né? Conseguiu levantar o Mjolnir na grosseria, só na força mesmo. Mas nas HQs isso nunca aconteceu, beleza? Então vamos lá, para saber se o Saitama conseguiria ou não fazer isso, a gente primeiro tem que descobrir como exatamente o encanto do Odin funciona. Porque deve ter alguma coisa... Deve ter alguma física por trás disso, entende? Existem duas passagens nas HQs em que o martelo do Thor é utilizado por pessoas indignas. E esses caras são o Magneto e o Hulk Vermelho. Para o Magneto conseguir fazer isso, o que ele fez? Ele precisou manipular o campo gravitacional do próprio Mjolnir. E aí, dessa forma, ele conseguiu reverter o efeito da gravidade. E aí, assim, o Mjolnir basicamente levitou. Já o Hulk Vermelho, né, enquanto ele lutava contra o Thor, ele pegou o Thor e saltou para fora do planeta Terra, deixando o martelo em gravidade zero. Aí com gravidade zero, o martelo ficou sem peso nenhum. Então precisa de quê? Precisa de gravidade, entende? Então isso já prova uma coisa: o encanto do Odin impede que pessoas indignas ganhem o poder do Thor. Mas no fim das contas, o que prende o martelo no chão é a gravidade, é física, é Newton, porra, bendita maçã caiu naquela cachola dele, né? Desde já a gente percebe que o martelo meio que decide quem levanta ele e quem não levanta. Parece que tem uma consciência. Ali parece não, tem uma onisciência ali dentro, é uma consciência ali dentro. Quando uma pessoa indigna tenta segurar o martelo e puxar ele pra cima, o próprio martelo faz uma força contrária pra baixo. E ele regula essa força conforme a força do cara que tá puxando ele. Quando ninguém tá puxando ele, ele só fica lá parado sem realizar nenhuma força além do próprio peso do martelo. Entende isso? Tipo, se eu boto o martelo aqui no chão, não tem peso, é o peso do martelo. Do metal uru que tá ali dentro. Então eu botei o martelo aqui no chão, tá lá, é o peso do martelo. Se eu botar numa balança, vai ser o peso do martelo. Mas aí eu comecei a puxar ele, vai ser o peso dele, vai ser conforme a minha força. Vai somando a massa, a densidade do próprio martelo. Gotcha, entendeu essa parte? Isso, inclusive, explicaria aquela piada do elevador. Lembra disso? Quando perguntam lá, se o elevador subiu com o martelo, significa que o elevador é digno? Faz essa pergunta direto. Então a gente percebe com todas essas cenas, o que o martelo faz é aumentar o próprio peso para não ser levantado por pessoas indignas. Quando ele identifica que essa pessoa que está tentando levantar o martelo é digna,
Aí ele não oferece a resistência, ainda dá poderes do Thor pra ela. Agora, se ele identifica que a pessoa é indigna, não tem jeito, vai ficar fazendo força contrária, a mesma força que a pessoa tá tentando fazer. Então se o martelo fica mais pesado conforme a força de quem tá puxando ele, então eu consigo pensar em alguns cenários possíveis caso o Saitama tente levantar o martelo do Thor. O primeiro cenário é que o Saitama basicamente transformaria o martelo num buraco negro. Exatamente isso. E a explicação é a seguinte: como o Saitama removeu o limitador dele e consegue fazer a força dele crescer exponencialmente quando ele fica sério, sem absolutamente nenhum limite para o crescimento da força dele, então o peso que o martelo faria no sentido contrário também aumentaria. Tipo, não tem limite. Mas a gente tem que lembrar que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, se ele aumenta o peso, ele aumenta obrigatoriamente a gravidade. Mas como esse assunto é exponencial e ilimitado, ele acabaria comprimindo toda a massa ao redor dele, transformando tudo ao redor num buraco negro. Assim, ele tá puxando, o martelo puxando para baixo. As duas forças opostas são tão grandes que quem tivesse em volta ia começar a ser sugado para dentro desse embate, a ponto de virar um buraco negro, porque vai cada vez aumentando essa força. Esse é um cenário matematicamente lógico e fisicamente, inclusive, coerente. Mas sendo bem sincero, eu não acredito que isso aconteceria. E eu vou dizer pra vocês agora, ok? A gente já sabe que o crescimento da força do Saitama é ilimitado. Se ele entrar no modo sério dele, ele pode realizar simplesmente qualquer força que ele deseja aplicar. Isso acontece porque ele removeu o próprio limitador. E eu não tô inventando isso, ok? São palavras do Dr. Genos lá, que é a maior autoridade científica do universo de One Punch Man. Não é eu falando de Mephisto aqui que vocês ficam me acusando. Eu tô falando exatamente o que foi dito lá dentro, ok? No mangá, na obra. Agora, raciocina comigo. O limite de qualquer coisa não tá naquilo que ele pode fazer, mas sim naquilo que ele não pode fazer. Presta atenção. Por exemplo, você vai na academia e você tenta levantar 20 quilos de cada lado. Beleza. Você consegue de boa. Mas depois você aumenta pra 30. Tá bem mais difícil agora. Mas você consegue, você ainda tá conseguindo. Mas aí você tenta fazer isso com 40. Daí você já não consegue. Então você concorda comigo que você só achou o limite da sua força quando você chegou num ponto que você não conseguia mais levantar o peso, né? Pois é, isso é o limite. É aquele ponto que separa a tua capacidade da tua incapacidade. Ah, que bonito, hein, rapaz? Daí eu pergunto pra vocês, qual o limite do Mjolnir? O que é que define quem pode e quem não pode levantar o martelo? É dignidade. É a dignidade do guerreiro que define se o martelo vai ou não vai colaborar com a vontade do guerreiro. Perder o limitador para alguém que está acostumado só a dar socos, né, realmente pode indicar que o Saitama tem só uma super força ilimitada. Mas pode ser mais do que isso. Porque o Saitama já abriu um buraco numa dimensão espiritual que nem se conectava fisicamente com o local onde o Saitama estava. Isso é uma demonstração de poder surreal, ok? Isso passa da física. E ele também já conseguiu interagir com portais dimensionais que o Garou copiou do Blash. Ou seja, a força ilimitada do Saitama não é ilimitada só fisicamente. Ela é ilimitada conceitualmente. Ela é capaz de romper absolutamente qualquer limite. Qualquer limite, inclusive limite imposto pelo martelo. É como se o martelo dissesse: ok, o Saitama não é digno, mas vocês estão malucos de achar que o meu encanto é capaz de impedir a força dele? Você entende? É como o martelo falando: pô, meu irmão, tu tá de sacastragem comigo? Não dá. Meu encanto é pra heróis da Marvel, pô, o Saitama não dá. Então, dentro de um sentido narrativo em que o Saitama perdeu totalmente os limitadores dele, eu diria que sim. O Saitama conseguiria levantar um Mjolnir só na força bruta. Ah, Peter, ele é personagem cartoon. Não, já deixou de ser cartoon há muito tempo. Tem algo muito sério ali por trás, rolando no universo de One Punch Man. Eu acho que quem não assiste One Punch Man, tá perdendo uma obra sensacional. Eu acho que, se for na pura física, né, uma força contrária a outra vai cair no buraco negro. Mas eu acho, sinceramente, que o Saitama conseguiria romper essa força, esse encanto do Mjolnir na força bruta por causa do limite conceitual. Ele consegue quebrar qualquer limite de força, porque essa é a obra, essa é a intenção do personagem. O que vocês acham? Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai sempre continuar nesse portal Multiversal Nerdístico, porque é o que a gente gosta de fazer. Tá no sangue. Você então pode dar uma moral gigante. Obrigado, galera, de coração. Até a próxima. Fui!